Chegamos ao vídeo de número 100, eu tô muito feliz com isso, porque eu nunca pensei que eu fosse chegar aqui, sobretudo depois que eu comecei a roteirizar, filmar, editar, postar, divulgar tudo aqui sozinho. Eu espero ainda montar novamente uma equipe para poder me ajudar, mas por enquanto vamos nós mesmos. E eu quero fechar a escalada do Enem que eu comecei lá no Instagram. Se você ainda não foi lá ver, siga a gente, é só procurar lá, @montedeletras, que você vai achar. Inclusive tem link aqui na descrição lá pro nosso perfil do Instagram. Mas por enquanto fique aqui mesmo, porque eu vou falar de 5 dicas para você estruturar sua redação. Vamos subir o monte? Como eu disse, eu fiz algumas lives no meu Instagram e também um vídeo para poder motivar você para essa prova que está chegando, sobre algumas temáticas que podem vir a ser temas do Enem. Inclusive eu também fiz um vídeo de temáticas aqui nesse link, depois dá uma passadinha lá. Convido novamente você a passar lá no nosso Instagram também, @montedeletras, para poder assistir essas lives. Mas por enquanto, vamos falar de 5 coisas que você deve fazer para estruturar bem a sua redação. E fazendo isso, você vai fazer uma redação muito boa, excelente, e vai deixar aqui nos comentários: pô, Anderson, broquei, joguei duro. Vamos a elas? Sem muita conversa, eu já falei demais. A primeira dica que eu dou é: transforme o tema numa pergunta. Por quê? Essa é simples de responder, porque você precisa ter uma tese na sua prova. Então, se você está escrevendo um texto, você precisa elaborar a sua opinião. Tá, o texto dissertativo argumentativo não permite que você utilize primeira pessoa, mas quando você faz uma pergunta, você diz: eu penso exatamente isso sobre esse tema. Só que você tira o eu penso aqui e mantém a afirmação. Sua tese está garantida. E eu vejo muitas vezes muita gente me dizer que tem argumentação, mas não tem a tese. Não existe isso. Se você tem uma argumentação, você tem uma opinião sobre o assunto. Então, questione-se, pegue o tema e transforme numa pergunta. Responda essa pergunta e aí você tem a sua tese. Quer ver um exemplo? Se viesse uma temática que nunca vai cair na sua prova, eu tenho certeza disso. Qual, ou melhor, qual não? Isso eu já estou transformando numa pergunta. Se a temática for, descreva um pouco sobre o melhor time do estado da Bahia. Eu vou perguntar: qual o melhor time do estado da Bahia? E a minha resposta vai ser, com certeza, Bora Bahia, minha... deixa pra lá, né? Vocês já sabem. Então, eu já tenho uma afirmação, uma tese. O melhor time é o Bahia. Eu coloquei: eu acho que o melhor time é o Bahia. Tirei eu acho e mantenho: o melhor time é o Bahia. Agora eu vou desenvolver a minha argumentação. Por que eu acho isso? Porque o Bahia tem 2 títulos, porque o Bahia já foi para a final de não sei o que. E aí eu trago minhas informações todas aí para poder argumentar o texto. É a mesma coisa quando vier um tema para você. Você transforma numa pergunta, dá uma resposta e a partir dessa resposta você desenvolve o seu texto como uma árvore bela e frutífera. As árvores somos nós. E a segunda dica parte justamente daí. Você já fez a pergunta em relação ao tema, agora você vai fazer outro questionamento. Por que eu penso isso sobre esse tema? Esse porquê eu penso isso é justamente a sua argumentação. Então você coloca no papel, faça sua chuva de ideias, seu brainstorm. Então coloque no papel tudo o que você acha sobre aquela tese, sobre aquele tema, por que você acha aquilo, bote tudo no papel e enxergue. Agora comece a selecionar. O que é que eu falo melhor? O que é que eu sei desenvolver melhor? Eu sei desenvolver isso, sei desenvolver isso também. Então selecione 2 ou no máximo 3 argumentos para você desenvolver na sua redação. Aproveite também para poder fazer suas citações e suas referências. Não esqueçam dos eixos temáticos. Eu estou batendo muito nessa tecla e novamente eu vou apontar para um vídeo que eu já falei aqui. Eu vou aproveitar até para poder chamar a atenção de uma coisinha. Vocês têm uma mania de colocar citação e referência no texto, na argumentação, e esquecem de argumentar. Começam a falar, sei lá, Oscar Wilde disse, e aí fala tudo aquilo que Oscar Wilde já citou alguma vez na vida e não argumentam. Então o que é que eu vou trazer aqui para vocês fazerem? Divida esse parágrafo da argumentação, os 2 parágrafos de argumentação, quem fizer 3 também, em 3 partes. A primeira parte é a sua argumentação, a segunda parte a citação que você vai fazer ou a referência, e a terceira parte o aprofundamento da argumentação que você iniciou. Ou seja, aparece seu argumento primeiro, a citação é para poder você aprofundar esse argumento.
É você dizendo, olha, eu acredito nisso aqui por causa disso, alguém já falou isso aqui em algum momento e isso que ele falou reitera essa minha afirmação. Então você aprofunda esse argumento, não esqueça disso. Divida pelo menos em 3 períodos aí esse parágrafo de argumentação, combinado? A terceira dica é: tenha em mente desde o início do seu texto qual vai ser a sua proposta de intervenção. Sim, você tem que ter isso em mente desde o início, porque se você tem uma tese, você está criticando alguma coisa e essa crítica precisa ser resolvida. Por exemplo, eu citei lá o Bahia no início e agora eu vou dizer que o meu Bahia em algum momento está ruim e eu preciso resolver porque que esse Bahia está ruim nesse determinado momento. Então, se você está trabalhando com algum tema específico, então a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Então você está falando que existe um problema na democratização desse acesso. Como fazer para resolver esse acesso? Você já tem que ter isso em mente desde o início do seu texto, para quando você chegar lá, você já ter essa resolução em mãos. Então o seu texto é um tecido que você está costurando. A minha tese é essa, eu penso isso, há um problema aqui que precisa ser resolvido de tal forma. Então o que você está fazendo é costurando um texto. Texto e tecido, por sinal, tem a mesma origem lá do latim, que significa a mesma coisa, tecido. Não esqueça de uma coisa, você precisa resolver 5 pontos na proposta de intervenção: ação, agente, modo e meio, detalhamento e implicações dessa ação na sociedade, ou seja, o que é que isso vai causar na sociedade de impacto. Então você precisa resolver esses 5 pontos dentro daquilo que você está discutindo, beleza? Por sinal, dá uma passadinha nessa playlist aqui que eu já falei sobre proposta de intervenção de acordo com aquele material que o Enem trabalha para o corretor. O corretor corrige dessa maneira, então passa lá, beleza? A quarta dica é, pelo amor de Deus, separem cada argumento num canto. Lembra daquela música? Cada um no seu quadrado, cada um no seu quadrado? É exatamente isso que você precisa fazer na sua redação. Então você tem o primeiro parágrafo que tem a sua tese, indícios de argumentação. O segundo parágrafo tem uma argumentação específica. O terceiro tem outra argumentação específica. Quem faz um quarto parágrafo, que é o terceiro de argumentação, tem uma outra argumentação específica e depois vem a proposta de intervenção. Lembrando a galera que gosta de fazer 3 parágrafos de argumentação que você tem apenas 30 linhas para escrever o texto, tá? Então não se alongue muito para poder você não se perder na sua redação e não perder por falta de espaço, né? Você precisa escrever aquelas 30 linhas e acabou, até porque se escrever mais, o corretor nem vê o que você escreveu. E a quinta e última dica, que também é muito importante para você, é definir a estratégia de argumentação que você vai seguir. Como assim estratégia de argumentação? Bom, a estratégia argumentativa é o seguinte: você pode fazer um texto que a partir da tese você traça um contexto histórico. Como é que a coisa era antes, como é que ela é hoje. Você pode definir em pontos positivos e pontos negativos. Você pode fazer a partir de refutação de argumentos, ou seja, refutar um argumento que você não concorde. Então, cada um ponto desse aí é uma estratégia argumentativa e você pode fazer isso colocando cada um no seu devido lugar, no seu devido parágrafo e deixando isso muito desenhado, utilizando elementos coesivos, que inclusive fazem parte da competência 4, que eu vou falar para vocês agora. Digamos que eu vá discutir o fato do Bahia ser o melhor time do estado. Eu vou traçar uma estratégia argumentativa aqui de refutar aquilo que eu não concordo. Então, vejam só o texto como ficaria. O futebol baiano tem um papel importante no esporte nacional e um dos times que mais se destaca por ser o melhor é o Bahia. Apesar de algumas pessoas considerarem o seu arquirrival, o Vitória, melhor que o Bahia, é possível destacar que o tricolor possui 2 campeonatos brasileiros e se mantém na Série A sem risco de cair para a segunda divisão. Perceberam o que eu fiz aí? Inclusive eu destaquei para vocês os elementos coesivos que eu estou utilizando para poder eu desenvolver o meu texto depois. Vão ser 2 parágrafos de desenvolvimento. Um eu já deixei destacado com um apesar de, ou seja, tudo aquilo que o torcedor do Vitória fala sobre o Bahia. E a partir de é possível afirmar, se não me engano eu coloquei isso, é possível afirmar que eu já estou mostrando um outro caminho de desenvolvimento da minha argumentação. Já é a minha argumentação. Esse ponto, essa forma de argumentar também é interessante porque você está mostrando que você não está preso na sua bolha. Você conhece o argumento do outro, está trazendo para si e dizendo, ó,
Eu concordo com o que você diz até certo ponto, mas olhe por esse viés também. É mais ou menos isso que você está fazendo e é importantíssimo, interessantíssimo você fazer isso. Importante não porque você tem outras maneiras de fazer, mas é interessante você fazer isso porque você aprofunda o seu texto, você mostra que tem conhecimento sobre o assunto para falar sobre aquilo. Pronto, com esses 5 pontos que eu trouxe aqui para vocês, eu tenho certeza que você vai brocar na redação e eu tenho certeza que você vai voltar para comentar aqui. Pô, Anderson, broquei, valeuzão. E a gente está aqui para isso, tá? Então qualquer dúvida que tiverem, podem deixar nos comentários, podem ir lá no Instagram da gente que a gente responde, não tem problema nenhum. Eu tô aqui para isso, sou treinado para isso. E aqueles que querem se aprofundar um pouco mais na redação, eu tô com uma mentoria em redação, os preços super acessíveis, o custo de R$50 o encontro. Eu deixo um tema no Classroom, a gente marca um dia para poder discutir no Google Meet. Depois da discussão, você vai lá, escreve sua redação, devolve, eu corrijo, devolvo para você, podendo fazer uma reescrita ou não, dependendo da sua nota nessa redação. E assim seguem com outros temas durante 1 ou 2 meses, você que vai definir isso. Qualquer coisa é só falar com a gente está aqui para isso, belezinha? Se gostou desse vídeo, não esqueça do seu like, de se inscrever no canal e ativar o sininho se for novo. Um abraço para vocês e tchau!